Olá, que bom ter você aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Milena Moraes e fico muito feliz com a sua companhia. Neste vídeo vamos refletir juntos sobre o Salmo 1, um texto muito rico e cheio de lições para a nossa caminhada com Deus. Vamos ler juntos o versículo de hoje que está em Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje vamos estudar e meditar apenas sobre a primeira parte do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Analisa aqui junto comigo. Será que temos sido realmente seletivos com os conselhos que temos seguido? Essa é a reflexão de hoje. Esse versículo começa com uma palavra muito importante, bem-aventurado. Na linguagem bíblica, ser bem-aventurado significa ser mais do que feliz. É uma felicidade completa, profunda, que não depende das circunstâncias. É uma felicidade que vem de viver em sintonia com a vontade de Deus. Mas o texto já nos mostra um contraste. O homem bem-aventurado não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí precisamos entender: quem são os ímpios? Na Bíblia, os ímpios não são apenas pessoas más, pessoas ruins, mas todos aqueles que escolhem viver sem levar em consideração os caminhos de Deus. São pessoas que tomam decisões ignorando a vontade dele. E o que é andar segundo o conselho dos ímpios? É simplesmente guiar a sua própria vida baseando-se nas ideias, nos valores e nas opiniões de quem não tem Deus como referência. Às vezes, esses conselhos parecem bons, modernos, parecem até sábios, mas no fundo estão afastados da verdade da palavra de Deus. Eu gosto muito de uma frase conhecida que diz: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Isso é muito verdadeiro também na vida espiritual. Se você se cerca de pessoas que não têm compromisso com Deus, naturalmente você vai absorver conselhos, opiniões e comportamentos que te afastam do Senhor. Mas se você se aproxima de pessoas que buscam a Deus, que falam de coisas de Deus e do que vivem com Ele, isso te inspira, isso te fortalece, te direciona e te aproxima ainda mais daquilo que é eterno. E olha só como isso é atual. Hoje em dia, o conselho dos ímpios pode estar em todo lugar, nas redes sociais, em séries, filmes, músicas, por meio de influenciadores digitais. E o mais sutil é que quanto mais somos expostos a esse tipo de conteúdo, mais ele começa a parecer normal. Isso acontece porque o nosso cérebro tem uma tendência natural de se acostumar com aquilo que vê e ouve repetidamente. É como se ele fosse moldado pelo que se torna mais familiar. Esse processo é chamado de efeito da familiaridade. Ou seja, quanto mais você ouve ou vê uma ideia, mais ela parece normal, até verdadeira, mesmo que não seja. Essas mensagens ficam registradas no nosso inconsciente e, sem perceber, começam a influenciar nossos pensamentos, nossas emoções e nossas decisões. É por isso que precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus todos os dias. Porque se o errado se tornar mais familiar do que o certo, corremos o risco de achar natural aquilo que na verdade nos afasta do Senhor. Então precisamos de discernimento. Nem todo conselho que parece bom é realmente bíblico. Em Provérbios 14:12, a palavra de Deus diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não se deixe enganar pela aparência de algo que parece bom. Se um conselho não estiver alinhado com a palavra de Deus e não vier de alguém que anda na presença do Senhor, ele pode te levar a um caminho de morte. Essa morte nem sempre é a morte física, o fim desta vida aqui na terra, mas a morte espiritual,
a separação espiritual entre você e Deus, afastando você do caminho da vida e te conduzindo para a destruição. Portanto, a verdadeira felicidade está em discernir e escolher ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes. Então, hoje eu quero desafiar você a refletir. Quais conselhos você tem seguido? Será que você não tem deixado que pessoas, conteúdos ou influências erradas guiem seus pensamentos e suas atitudes? Por isso, peça a Deus discernimento para perceber quais vozes te afastam dele e quais vozes te aproximam dele. O caminho da felicidade não está em seguir qualquer conselho, mas em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Hoje vimos que ser bem-aventurado é uma escolha diária, e ela começa no lugar mais silencioso, dentro do coração. É ali que decidimos quem vamos ouvir, o que vamos permitir entrar na nossa mente e o que deixaremos moldar o nosso jeito de pensar. Por isso, não devemos seguir os conselhos daqueles que nos afastam de Deus. Se ao ouvir essa reflexão você percebe que tem seguido vozes que te afastam de Deus, saiba que Ele está te chamando de volta. E esse é um bom momento para se voltar a Ele e pedir sabedoria para reconhecer o que vem dele e o que não vem. Que você possa pedir ao Senhor discernimento para identificar quais vozes têm moldado a sua mente e que você possa ter coragem para seguir apenas a direção dele. E se você deseja colocar isso em prática agora, vamos fazer isso em oração. Ore junto comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que é luz para o nosso caminho. Te agradecemos pela Tua palavra que ilumina nossa mente e traz paz ao nosso coração. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para filtrar os conselhos que recebemos e para que não sejamos influenciados pelo que não vem de Ti. Senhor, nos dê ouvidos dispostos e capazes de ouvir a Tua voz, e um coração disposto a obedecer qualquer direcionamento que o Senhor nos der. Que o nosso coração esteja sempre firmado na Tua palavra, na Tua verdade, e que possamos escolher seguir apenas os Teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama e não se esqueça de se inscrever no canal. Em breve, continuaremos nossa reflexão na segunda parte do versículo 1 do Salmo 1. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.